Mesmo se fosse Deus me chamou para eu evangelizar, né? Aí nas ruas, e eu lutar somente para estar numa igreja, que eu estar no púlpito, eu estaria errado. Porque o meu lugar de anunciar a palavra é nas ruas. Ele nas casas das pessoas espalhar o evangelho lá. Tá vendo? Aleluia. Não, servir a Deus é isso. É cooperar com a visão de Deus na terra. É cooperar com o avanço da vontade de Deus na terra. Isso é servir a Deus. Aleluia. E nós temos que se posicionar como Cristo, se queremos realmente terminarmos a nossa carreira e um dia sermos recompensados por Deus. E Deus ia para nós dizer que bom servo fiel, bom servo. Ele falou que isso vai acontecer quando ele deu aquela parábola dos servos, daquelas minas que receberam aqueles talentos. Todos que chegaram e entregaram, fizeram o que o Senhor queria, disse: bom, foste um bom servo. E o outro, ele quis fazer as coisas do jeito dele, aquele que enterrou o talento. Ele pensou: não deve ser feito assim, tem que ser feito desse jeito, como eu acho. E quando terminou, qual foi a palavra? Ele foi um mau, ele foi amaldiçoado. E o lugar dele foi um lugar de choros, de ranger de dentes. Porque ele, em vez de querer fazer as coisas como o Senhor queria, ele queria fazer as coisas do seu jeito, como o jeito que lhe agradasse. Não é assim, Deus não serve assim. Isso não é servir a Deus. Lembre-se que todos que estão a servir a Deus, está aí servir. Você tem que se colocar no lugar de servo. Servo é alguém que está debaixo de ordem, debaixo de direções de uma outra pessoa. Um servo não faz o que ele acha. Mesmo se você tiver um empregado em casa, um servo, ele não está aí para ser patrão. Ele não é patrão, tem um patrão sobre ele. Ele está aí, servo é alguém que está aí para satisfazer a vontade do seu Senhor, não as suas próprias vontades. Servo é alguém que renunciou, negociou as suas vontades pelas vontades do seu Senhor. Há muitas pessoas que começam a servir em certas casas, eles querem entrar lá com as suas próprias vontades e nunca dá certo. Mesmo na nossa sociedade isso acontece. Nós contratamos uma serva, um servo, mas ele chega e quer fazer as coisas do jeito dele e nunca vai se encaixar, nunca vai se alinhar com os seus senhores. Por quê? Os seus senhores lhe contrataram porque eles têm uma visão que essa pessoa tem que nos ajudar nesta área e naquela área. E ele, quando começa a fazer as coisas do jeito dele, nunca se encaixa. A pessoa nunca fica no lugar. Vai mudando de casas em casas. Porque o que ele está fazendo, em vez de se posicionar como servo, ele está se posicionando como Senhor. E Jesus disse que não podem servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, existem pessoas que são senhores para si mesmos e daí também querem ser servos de Deus. Não será possível isso. Porque você, como Senhor, tem os seus próprios alvos. E você está a lutar para satisfazer esses alvos, para cumprir, para completar, para alcançar esses alvos. E Deus também tem os seus alvos. Então como é que é possível vocês sendo o Senhor os dois? Não é possível. Não é possível. Então todo que quer servir a Deus deve primeiramente negociar as suas vontades, os seus alvos pela vontade de Cristo. Aleluia. Você não pode vir com as suas próprias coisas, que não deve ser desse jeito, é o que eu acho melhor. O que você acha, se não está alinhado com o que Deus determinou, o teu achar não interessa. Mas se o teu achar está alinhado com Deus, na verdade é a voz de Deus em você. Mas se não está, você tem que jogar fora. Aleluia. Amém. Então Deus serve. Como é que se serve? Então Deus. Nós estamos falando aqui sobre servir a Deus. Então como é que Deus te serve? Você tem que se perguntar, antes de passarmos dessa página aqui, desse capítulo, você tem que se perguntar: você está servindo a Deus? Você acredita que está a servir a Deus? Você pode levar 20 anos no cristianismo, estar aí fazendo alguma coisa, pensando que está a servir a Deus, sendo que não estás. Amém? Amém. Pensando que eu estou a servir a Deus, sendo que não estás a servir a Deus. Sendo que não estás a servir a Deus. Aleluia. Amém. Sendo que não estás a servir a Deus. Servir a Deus exige sacrifício. Porque você vai abrir mão dos teus próprios sonhos. Você vai abrir mão dos teus achares. Você vai ter que abrir mão.
Porque você vai ver que ao entrar, muito do que você achava não é da vontade de Deus. Você vai ter que sacrificar as suas próprias vontades. Você vai ter que sacrificar o teu próprio orgulho pela vontade de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, como se serve a Deus? Como se serve a Deus? Na verdade, os homens estão na terra para isso. Os homens estão na terra para servir. Aleluia. Amém. Se Deus tem uma vontade na terra, como nós falamos aqui, tem uma visão, para que essa visão se realize, existe essa necessidade dos homens se entregarem a Ele. Por quê? Porque é uma vontade, é uma visão que Deus tem para com a terra. E terra é o lugar de quem? A habitação dos homens. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. Então, assim também como outro lado, todos os homens são cooperadores de visões ou vontade dos espíritos que pretendem operar na terra. Quem é o cooperador são os homens. Você não está somente aqui como um ser humano que está aqui para ver a tua vida. Você, no lugar que está, és cooperador de um certo espírito que quer trabalhar na terra. Até quando estás a ignorar as coisas de Deus, você está cooperando com um espírito. Os homens são cooperadores dos espíritos que pretendem operar na terra. Mesmo quando estás a ignorar a vontade de Deus, ignorar as coisas de Deus, você está cooperando com um certo espírito. Você vai encontrar pessoas que não vão à igreja, mas são bons em falar mal da igreja. Estão a cooperar com certos espíritos. Você não sabia que o diabo usava os fariseus para falar que Jesus era um endemoniado, um Beelzebub? A minha pergunta é: isso vinha de quem? Eles não queriam cooperar com a visão de Cristo, mas estavam aí rebatendo, falando mal de Jesus. Na verdade, estavam cooperando com outros espíritos. Então você é cooperador dos espíritos que pretendem operar na terra. Mesmo quando estás a servir a Deus, você está cooperando com um espírito. Existe um espírito que luta para que os homens não se entreguem a Deus. Existe um espírito que luta para que você não sirva a Deus como deve ser. São espíritos demoníacos. Você vai ver que quando falamos do homem, do endemoniado de Gadareno, logo que os demônios saíram, ele se disponibilizou a servir a Cristo. Isso quer dizer que se antes não servia, porque ele era impedido, era barrado por certos espíritos. Mas logo que os demônios saíram, deixaram ele passou a servir a Deus. Então, o que está a impedir que os homens sirvam a Deus são espíritos que estão sobre eles. Naquele momento que alguém rejeita, nega, não quer servir a Deus, ele está debaixo de um certo Senhor. O exemplo é este endemoniado de Gadareno. Não, os gadarenos, infelizmente, ainda existem. Isso, papá, verdade. Infelizmente, os gadarenos ainda existem. É verdade. E infelizmente, os gadarenos que impedem as pessoas, ou os gadarenos existem. Infelizmente, não estão somente fora da igreja. Infelizmente. Porque os demônios, o próprio diabo, ele luta para que os homens não sirvam a Deus. Os demônios lutam contra os propósitos reais dos homens. O teu propósito real, o diabo está a combater isso. E ele sabe que o teu propósito real se cumpre quando você se encaixa com Deus, se alinha com Deus. E não, para não se realizar, o que tem que fazer? Tem que te distrair das coisas de Deus. Eu pensei várias vezes, eu preguei que a distração
É a chave de sucesso para o diabo. Se alguém é distraído, eu preguei contra a ignorância este ano. A ignorância, a distração são coisas que o diabo ama. Porque enquanto ele puder te manter ignorante, negligente nas coisas de Deus, ele será Senhor sobre você. Ele vai operar com eficácia na tua vida. Ele vai prosperar na tua vida. Porque a ignorância nas coisas de Deus te distrai do teu próprio propósito. Eu disse que a ignorância não prejudica Deus. A distração não prejudica Deus, porque Deus continua sendo Deus.